Alô, ouvintes da Rádio 94.7 FM. Alô, pessoas que acompanham o programa Conte Outra. Estamos aqui mais uma vez. Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que acontece com muita frequência nas casas das famílias, que é o grito, que é quando pais, mães, irmãs e pessoas da família gritam muito, principalmente com as crianças. Então já aproveito, peço para vocês que seguem o programa pela rádio, que ouçam, que acompanhem todo dia às 10 horas de segunda a sexta-feira, e para as pessoas que acompanham pela internet, pelo programa que é disponibilizado, que já aproveite e que também compartilhe o programa para que ele chegue ao maior número de pessoas possível. Então vamos lá, pessoal. Eu queria falar então dessa questão do grito e lembrar com vocês alguns pontos importantes. Um ponto bastante relevante é o seguinte: muitas vezes não é necessário que nós encostemos em uma pessoa, que nós tenhamos uma agressão física para que a outra pessoa se sinta agredida. Quando a gente fala de crianças, muitas vezes quando os pais gritam, quando eles perdem o controle, isso já é um sinal de que a coisa está errada, de que eles não estão conseguindo transmitir para as crianças a ideia, né, o controle, a mensagem, a bronca que seja que eles gostariam de transmitir. Então, esse grito vem realmente como um momento de descontrole, como um momento de breque. E ele funciona, gente? Ele funciona, a princípio ele até funciona, só que o problema do grito é que ele funciona naquele momento, ele assusta a criança fica com medo e ela para de fazer o que ela está fazendo. Mas além disso tem um outro ponto: quanto mais as pessoas se habituam a gritar, quanto mais elas se descontrolam com relação ao tom de voz e essa maneira de dar limites com relação às coisas que são necessárias, mais esse grito fica frequente. E quanto mais frequente, as crianças vão se acostumando a esses gritos e elas vão se dessensibilizando. Então, eles deixam de ter um efeito, mesmo aquele efeito imediato, ele deixa de existir como existia no começo. Então passam a ter dois pontos: um, que ele sempre vai ser uma violência, porque ele é muito brusco, muito enérgico, ele tem um resultado, quando tem, só imediato. E tem outras questões importantes, tem pesquisas, inclusive uma pesquisa realizada por um professor em Harvard, falando que o grito consecutivo ele gera até uma alteração em estruturas cerebrais da criança, principalmente numa região do cérebro que fica entre os dois hemisférios, que é o corpo caloso. E essa diferença faz com que o corpo caloso, que é a região que fica entre os hemisférios, seja reduzida, né? E aí o que acontece? Essa pessoa, essa criança vai crescer com uma maior dificuldade relacionada a sentimentos, relacionada a habilidades que envolvem emoção. Então isso é uma coisa bastante grave, e nessa pesquisa eles constatam inclusive que essas crianças que cresceram em ambientes onde tinha muito grito, muita gritaria, elas tinham uma maior incidência de transtornos psiquiátricos posteriores. Então são dados assim muito relevantes e muito preocupantes. Aí vocês vão falar assim para mim: Josi, é fácil falar, né? Na hora que eu fico nervosa, o que eu faço então? Né? As orientações costumam estar relacionadas a uma outra postura, né? Então eu vou dar algumas dicas que as pessoas fazem que reduz a necessidade do grito e que são mais efetivas, mais produtivas para uma melhor resposta principalmente da criança com relação a problemas e a educação, né? Aos limites. O primeiro ponto, né, seria não tomar aquela ação imediata na hora que a pessoa está muito nervosa, porque aí ela corre o risco de exagerar a mão, né? Então ela pode tanto ser agressiva
no tom de voz, como ela corre o risco maior de ter uma violência física, porque ela não está pensando, porque ela está muito nervosa. E a gente sabe sim que as crianças tiram os pais do sério, tá? Então quando eu falo isso, não é para falar assim, ai que bonitinho, vocês estão errados, tem que passar a mão na cabeça da criança, não é isso. A questão é os pais conseguirem se controlar, porque eles são os adultos, até o ponto de conseguir administrar as suas próprias... seu próprio estresse, a sua própria agressividade para educar a criança. E a criança, a gente tem que levar em conta que ela ainda está em desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. Então, durante esse processo, você vê que abala, né, tanto a estrutura cerebral. Então, ela está em desenvolvimento tanto das estruturas quanto de toda a modelação, a modelagem dos seus comportamentos. Por isso que faz tanta diferença. Então, quem é o responsável? Sim, são os adultos, quer queiramos ou não. Então, o que ele faz? Ele não pode agir no momento que ele está muito nervoso. Algumas dicas para fazer isso. É condicionar a criança, né, tratar com a criança de sempre ter um alerta, um aviso, né, e depois... uma punição se ela não obedecer. É um pouquinho daquele programa Super Nanny. Então, aquela ponto de avisar e depois castigar é uma das coisas que dá bons resultados, porque a criança entende que se ela não fizer, aquilo realmente vai dar uma consequência. E aí é importante assim, pessoal. Se fez uma ameaça de um castigo, de uma punição, cumpra. Porque se você não cumprir, você perde o respeito da criança. Então isso é muito importante. E claro, punições compatíveis com a idade da criança. Outros pontos que são bastante relevantes. Esses inclusive saíram numa matéria de um parceiro do meu site hoje, do Awebic, falando de dicas para pais que precisam dar limites para filhos. Então um outro ponto bastante importante que ele cita, concordo plenamente. Falar com a criança usando o nome dela, né? Então você fala com a criança direcionando o nome dela, você fala com a criança se posicionando, né? Então ao invés de você falar assim, não ponha a mão aí, né? Para uma criança que está fazendo alguma coisa errada, você fala para ela, por exemplo, Fernando, não coloque a mão aí, né? Ou melhor, Fernando, eu não gostaria que você colocasse a mão aí. Então, deixando claro assim, quem é a pessoa e deixando claro que você não gostaria. Então, já dá uma pessoalidade, tanto dele, né, da criança, né, que eu dei esse nome de exemplo, quanto o meu que estou solicitando. Isso é bastante importante. Outras coisas importantes, o toque, né? Então, quando você chega até a criança e você toca quando você vai fazer um pedido, vocês têm que levar em consideração que as crianças vivem muito no mundo da fantasia, elas se dispersam, elas se distraem. Então, quando você toca no ombro dessa criança, você toca nas mãos dessa criança e você fala com ela, você consegue atrair a sua atenção. Então, a chance de que ela te ouça também é bem maior. Então, isso também ajuda muito na hora da advertência, na hora da conversa. E outra coisa que também é muito importante é você estar na altura da criança. Então você pode abaixar para falar com ela, essa questão do olho mais próximo da criança, porque a criança é menor. Então aquela figura longe, alta, berrando, ela é totalmente impessoal. Se você vem perto dela, toca, fala com ela, não é para chacoalhar, é para conversar. Aí também tem um outro ponto. As conversas também, elas devem levar em consideração a compreensão da criança. Então, elas devem estar numa linguagem simples. A gente tem que levar em consideração que as crianças não são adultos em miniatura. A gente se esquece disso. Então, a gente tem que conversar de uma maneira que a criança compreenda e também sem muita explicação. Porque se a pessoa quiser dar um discurso, falar muito, a criança vai se dispersar, ela também não vai prestar atenção. Então, simplicidade e objetividade são duas coisas que ajudam muito. E também colocar o ponto da emoção, né? Diga para a criança, você gostaria que alguém fizesse isso com você? Se você já se colocou no lugar da outra pessoa, então maneiras de ajudar a criança a ter uma relação empática, a se colocar no lugar dos outros,
também para ela ir desenvolvendo uma consciência moral, uma consciência até mais emocional dos próprios atos e das consequências dele, né? Então, por exemplo, se ela deixar de fazer, ela vai deixar, por exemplo, uma tarefa sem ser realizada, e isso vai ter uma consequência, e explicar para ela o que isso pode acarretar dentro de um contexto, né? E se isso vai deixar alguém triste ou não, vai prejudicar outra pessoa ou não. Então, são comportamentos que ajudam a aproximar pais e filhos, evitam os gritos desesperados, mas exigem uma coisa que os pais têm que treinar muito para fazer, que é dar atenção para esses filhos, é tocar esses filhos, é olhar para esses filhos, né? Então, se a criança estiver pedindo por atenção, lembre-se que eles são mais importantes que o celular, eles são mais importantes que as outras tarefas. Eles podem esperar um segundo para te ouvir, mas eles precisam te ouvir. E eles precisam te ouvir conversando e não gritando. Fica a dica.